Pois bem, dando continuidade aí ao nosso capítulo, né, sobre cultura greco-romana, passaremos agora a considerar a cultura romana, né? Em termos aí da arquitetura, a gente pode considerar que os romanos desenvolveram a técnica do arco na construção, o que tornou possível a elaboração de formas arquitetônicas mais complexas do que as gregas, né, e direcionadas sempre a grandes obras públicas, como os aquedutos, as casas de espetáculo, entre outras, né? A respeito do direito romano, é importante a gente salientar que é mais um exemplo da organização do Estado imperial, pois, afinal de contas, permitiu a resolução de conflitos e o convívio de povos diferentes, né? Os princípios discutidos no direito atendiam aí a uma necessidade administrativa que em muito superava o quadro das cidades-estado gregas, né? O direito romano contemplou, então, o espaço público ao mesmo tempo que o privado, podendo ser dividido em três grandes frentes, três grandes âmbitos: o direito dos cidadãos comuns, o direito comum a todos os povos e as regras da natureza, comum a todos os seres, as jus naturale, né? Em termos aí do âmbito da escultura, bastante importante, quando se estuda a estatuária romana, percebe-se o quê? Percebe-se uma preocupação em evocar os grandes homens que participaram da construção do Império Romano. As inúmeras representações das figuras públicas expressam, assim, o interesse romano em preservar a memória como algo fundamental para a continuidade de sua história, né? Havia aí um forte caráter, um forte conteúdo funcional, portanto, não é? Em termos aí da literatura, o que a gente pode apontar é que a história de Roma ela se confunde com a própria oratória, né? A capacidade de argumentação, o raciocínio lógico, o poder de persuasão, enfim, pela palavra, né, são elementos que definem aí a literatura romana. Os romanos foram grandes oradores e também escritores, né? Compuseram textos tanto poéticos quanto em prosa, passaram para a história aí como expressões de uma civilização complexa, relativamente ao Império Romano, sobretudo, né? Figuras aí como Horácio, Lucrécio, Ovídio, Virgílio, destacaram-se na poesia, por exemplo. Já Cícero, Vitrúvio, Júlio César, Tito Livio, Sêneca foram grandes nomes da prosa e da filosofia romana, né? Essa literatura, cabe dizer, ela esteve presente nos vários estratos da sociedade romana e envolvia, portanto, tanto membros da elite como também aos populares, né? Já para finalizar, ao âmbito da religião, no que diz respeito à cultura romana, nós poderíamos dizer que os deuses romanos eram os antigos deuses gregos, acrescidos aí, né, acrescentados de outras divindades ao longo da história do Império Romano. A cada povo conquistado, o panteão romano crescia e em uma clara política de assimilação e domínio, inclusive das divindades dos grupos humanos controlados, aqueles que ficavam então subservientes, né, ao povo romano. Os Jogos Olímpicos, dedicados aos deuses olímpicos, foram realizados até a institucionalização do cristianismo por Teodósio, por meio aí do Édito de Tasselônia, por volta de 380 depois de Cristo, que oficializa a religião cristã no Império Romano, né, encerrando o festival dos Jogos Olímpicos por considerá-lo expressão aí do paganismo, né? Então, há uma tabela na apostila de vocês, na página 12, que vocês poderão consultar, em que há algumas divindades, bem como as suas características. E ali é possível aproximar e ao mesmo tempo perceber como se dava essa questão da assimilação de características das divindades dos povos dominados. Fica como sugestão para que vocês realizem a respeito desse conteúdo da cultura greco-romana os exercícios propostos aí do livro 2, da página 14 até a página 18. Quem, porventura, tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto mais ou menos específico do conteúdo da aula de hoje, eu permaneço à disposição, a gente pode utilizar os recursos lá do WhatsApp, texto, áudio, para essa conversação. Bons estudos e bom dia, pessoal.